Você já parou para pensar como é possível comer ouro puro? Não estamos falando de metáforas ou exageros. Estamos falando literalmente de ouro 24 quilates sendo aplicado sobre alimentos em restaurantes que cobram milhares de reais por um único prato. Mas a pergunta que ninguém faz é: como diabos eles transformam uma barra de ouro maciço em algo tão fino que você pode colocar na boca sem se machucar? A resposta está escondida em fábricas ultra-secretas espalhadas pela Europa e Ásia, onde mestres artesãos realizam um processo milenar que pouquíssimas pessoas no mundo dominam. O que você está prestes a descobrir não é apenas sobre gastronomia de luxo. É sobre uma indústria bilionária que opera nas sombras, transformando metal precioso em lâminas microscopicamente finas, tão delicadas que um simples sopro pode destruir horas de trabalho meticuloso. Imagine uma sala completamente isolada, com temperatura e umidade controladas ao milímetro. Qualquer variação, por menor que seja, pode arruinar lotes inteiros de produção. Dentro dessa câmara hermética, profissionais, usando luvas especiais, manipulam pequenos lingotes de ouro puro, do tipo que você normalmente veria trancado em cofres de bancos. Mas aqui, esses lingotes não vão para investimento. Eles vão passar por uma transformação tão radical que parecerá alquimia moderna. O ouro será esmagado, batido, prensado e refinado até se tornar invisível a olho nu em sua espessura. Estamos falando de folhas com apenas 0,1 micron de espessura. Isso é aproximadamente 1000 vezes mais fino que um fio de cabelo humano. Para ter ideia da dimensão, você precisaria empilhar 10.000 dessas folhas para alcançar a espessura de uma folha de papel comum. O processo começa muito antes do que você imagina. Não é simplesmente pegar ouro e começar a martelar. Primeiro, é necessário garantir a pureza absoluta do material. Estamos falando de ouro 23 ou 24 quilates, com nível de pureza acima de 99,9%. Qualquer impureza, qualquer liga metálica adicional, e o resultado final será inadequado para consumo humano. As barras de ouro chegam à fábrica diretamente de refinarias certificadas, acompanhadas de documentação que comprova cada etapa da cadeia de custódia. Cada grama é pesada, registrada e rastreada. O valor do material bruto já é astronômico. 1 quilo de ouro 24K vale mais de 350 mil reais. Mas o valor agregado depois da transformação multiplica esse número por 5 ou até 10 vezes. Dentro das instalações de produção, o ambiente parece mais um laboratório farmacêutico do que uma fábrica metalúrgica. Tudo é branco, esterilizado e hermeticamente controlado. Os trabalhadores usam macacões de corpo inteiro, toucas, máscaras e luvas especiais que não deixam resíduos. Por quê? Porque uma única partícula de sujeira, um fio de cabelo, uma célula de pele morta, qualquer contaminação microscópica pode comprometer o produto final que será consumido pelos clientes mais exigentes do planeta. Estamos falando de pessoas que pagam 15 mil reais por uma taça de champanhe decorada com ouro ou 30 mil reais por um bife coberto com folhas douradas. Esses clientes não toleram imperfeições. A primeira etapa do processo é criar o que os profissionais chamam de ribbon, uma tira de ouro puro com cerca de 5 centímetros de largura e espessura inicial de aproximadamente 1 milímetro. Essa tira é produzida através de laminação mecânica controlada, onde o lingote original passa repetidamente entre cilindros de pressão industrial. Cada passagem reduz a espessura em frações microscópicas. As máquinas aplicam toneladas de força por centímetro quadrado, e o ouro, sendo um dos metais mais maleáveis da natureza, vai cedendo gradualmente. Mas aqui está o detalhe crucial. O ouro não pode aquecer demais durante a laminação. Calor excessivo altera a estrutura molecular do metal, criando pontos fracos que, mais tarde, resultarão em rasgos e falhas. Por isso, o processo é lento, meticuloso e extremamente caro.
Depois de obter o ribbon primário, começa a fase mais impressionante, a laminação manual tradicional. Sim, você leu certo. Mesmo com toda a tecnologia disponível no século XXI, a única forma de produzir folhas de ouro comestível com a qualidade necessária ainda é através de trabalho manual, executado por mestres artesãos. Esses profissionais passaram décadas treinando, aprendendo a sentir o metal, compreendendo exatamente quanta força aplicar, quantas batidas são necessárias, quando parar antes de destruir tudo. O ribbon é cortado em pequenos quadrados e cada quadrado é colocado entre folhas especiais, feitas de bambu tratado ou materiais sintéticos ultra-resistentes. Esses sanduíches são então empilhados em conjuntos de 50 a 100 camadas. E então vem o martelo. Não um martelo comum, mas ferramentas especializadas que pesam vários quilos, perfeitamente balanceadas para distribuir o impacto uniformemente. O artesão levanta o martelo e começa a bater. Bam, bam, bam. Cada golpe é calculado, ritmado, preciso. O som ecoa pela sala em uma cadência hipnótica. Durante horas, ele repete o movimento, virando o bloco de folhas, mudando o ângulo, aplicando pressão gradual e constante. Esse processo, chamado de batimento, pode durar de 4 a 8 horas consecutivas. Ao final, aqueles pequenos quadrados de ouro se expandiram até ficarem 100 vezes mais finos e 100 vezes maiores em área. É como se o metal estivesse sendo esticado ao limite absoluto de suas propriedades físicas. Agora aqui está onde as coisas ficam realmente insanas. Mesmo depois de todo esse trabalho brutal, as folhas ainda não estão prontas. Elas precisam passar por uma segunda e às vezes terceira rodada de laminação, cada vez mais delicada, cada vez mais perigosa. As folhas neste ponto são tão finas que praticamente flutuam no ar. Um espirro, um movimento brusco, uma corrente de ar da ventilação e semanas de trabalho literalmente voam pela sala. Os artesãos trabalham em câmaras com pressão de ar negativa, garantindo que não haja fluxo de ar descontrolado. Eles movem as folhas usando pincéis de pelo natural, especialmente desenvolvidos para não gerar eletricidade estática. Um único toque com os dedos, mesmo usando luvas, pode deixar marcas permanentes ou rasgar completamente o material. Quando as folhas finalmente atingem a espessura ideal, entre 0,1 e 0,2 microns, elas são cuidadosamente cortadas em quadrados padronizados, geralmente com 8 centímetros de lado. Cada folha é então colocada entre páginas de um livreto especial, feito de papel tissue ultra fino. Esses livretos normalmente contêm 25 folhas de ouro, e são vendidos por valores entre R$300 e R$800, dependendo da pureza do ouro e da reputação do fabricante. Mas o custo real de produção, incluindo o ouro bruto, mão de obra especializada, controle de qualidade e as instalações de alto nível necessárias, cada livreto custa à fábrica algo entre R$150 e R$200 para produzir. As margens de lucro são apertadas quando comparadas ao valor do material, mas o volume compensa. O mercado global de ouro comestível movimenta mais de 500 milhões de dólares anualmente. Dubai, Tóquio, Nova York, Londres, Paris, as cidades mais ricas do planeta, consomem toneladas de ouro em folha todos os anos. Restaurantes estrelados pelo Guia Michelin competem para criar pratos cada vez mais extravagantes, decorados com ouro. Confeitarias de luxo produzem chocolates, bolos e sobremesas cobertas com o metal precioso. Mixologistas de bares exclusivos criam coquetéis com flocos de ouro flutuando. E tudo isso depende dessas fábricas secretas continuarem operando nos bastidores, transformando barras de metal em arte comestível. Mas tem um detalhe fundamental que choca a maioria das pessoas quando descobrem: o ouro comestível não tem sabor nenhum. Zero.
é completamente insípido, inerte e passa pelo corpo humano sem ser absorvido. Você literalmente excreta todo o ouro que consome. Então, por que diabos alguém pagaria fortunas para comer algo que não adiciona absolutamente nada ao sabor da comida? A resposta é puramente psicológica e social. Ouro é status. Ouro é poder. Ouro é exclusividade. Quando você posta nas redes sociais uma foto comendo um sorvete coberto de ouro de verdade, você está comunicando ao mundo que pertence a um grupo econômico ultra restrito. Você está dizendo, eu posso me dar ao luxo de literalmente comer dinheiro e cagar ouro. É ostentação no nível mais primitivo e visceral possível. As fábricas que dominam essa indústria são extremamente fechadas. A maioria está na Itália, na região próxima a Florença, onde a tradição de trabalhar folhas de ouro remonta ao Renascimento. Outras operações significativas existem no Japão, particularmente em Kanazawa, cidade conhecida há séculos pela produção de folhas metálicas. Essas empresas familiares passam os segredos de geração para geração. Eles não divulgam seus métodos, não permitem visitas, não contratam facilmente pessoas de fora. O conhecimento é poder. E neste negócio, conhecimento vale literalmente seu peso em ouro. Estima-se que existam menos de 50 mestres artesãos no mundo inteiro capazes de produzir folhas de ouro comestível da mais alta qualidade. Quando um deles se aposenta ou morre, sua expertise pode desaparecer completamente se não for transmitida adequadamente. O controle de qualidade é absolutamente fanático. Cada lote produzido passa por testes rigorosos de espessura usando microscópios eletrônicos. As folhas são inspecionadas para detectar rasgos microscópicos, variações de densidade ou qualquer tipo de contaminação. Amostras aleatórias são enviadas para laboratórios independentes que verificam a pureza do ouro e a ausência de metais pesados ou substâncias tóxicas. Lembre-se, este produto será consumido por humanos. Se algo der errado, se alguém tiver uma reação adversa, a reputação da fábrica pode ser destruída da noite para o dia. Por isso, muitos fabricantes mantêm seguro de responsabilidade civil na casa dos milhões de dólares. E tem mais uma camada de complexidade que quase ninguém conhece. Nem todo ouro comestível é igual. Existe uma hierarquia de qualidade brutal dentro da indústria. No topo absoluto estão as folhas japonesas de 24K, consideradas as mais finas e uniformes do planeta. Logo abaixo vêm as italianas de alta qualidade, também em 24K. Depois há as indianas e tailandesas, geralmente em 23K, um pouco mais espessas e mais baratas. E finalmente, no fundo da pirâmide, existem produtos chineses que às vezes nem são ouro puro. São ligas baratas revestidas que passam por ouro, mas contêm outros metais. Chefes profissionais reconhecem a diferença imediatamente. Ouro japonês tem um brilho específico, uma forma de refletir luz que não pode ser replicada. Quando você coloca no prato, ele simplesmente parece mais nobre, mais luxuoso. O futuro dessa indústria é incerto. Por um lado, a demanda continua crescendo conforme mais pessoas ao redor do mundo enriquecem e buscam experiências de consumo extremo. Por outro lado, existe pressão crescente de grupos ambientalistas e sociais questionando a ética de literalmente comer um metal precioso que poderia ter aplicações práticas. Por que transformar ouro em decoração alimentar quando esse mesmo ouro poderia estar em componentes eletrônicos avançados ou equipamentos médicos? Argumentam os críticos. A indústria responde apontando que o volume de ouro usado em gastronomia é microscopicamente pequeno comparado à mineração global anual. Menos de 0,01% de todo o ouro extraído vai para folhas comestíveis. Enquanto isso, dentro daquelas salas herméticas e climatizadas, os artesãos continuam seu trabalho silencioso. Bam, bam, bam.
O martelo continua caindo, as folhas continuam ficando mais finas, e em algum lugar do mundo, neste exato momento, alguém está pagando uma fortuna para espalhar essas folhas microscópicas sobre sua comida, fotografar para o Instagram e então mastigar e engolir puro símbolo de status que o corpo rejeitará completamente em 24 horas. É absurdo? Talvez. É fascinante? Absolutamente. É lucrativo? Sem dúvida nenhuma. E enquanto houver pessoas dispostas a pagar para literalmente comer riqueza, essas fábricas secretas continuarão operando, transformando metal em mistério e mistério em milhões.